Olá! Hoje a gente vai fazer um verdadeiro mergulho, um mapeamento espacial por uma das regiões mais, digamos, cruciais do nosso corpo, a área da vesícula biliar e do fígado. E olha, não se trata de ficar só decorando nomes soltos, não. A ideia aqui é construir uma arquitetura tridimensional exatamente. É como montar um quebra-cabeça 3D mesmo. Vamos estabelecer as coordenadas geográficas dessa região anatômica, desde aquelas estruturas maiores, de superfície, até as conexões microscópicas que formam esse sistema vital e supercomplexo. Acompanhar a posição de cada pecinha no espaço é exatamente o que torna esse assunto tão fascinante. Vamos lá? O roteiro da nossa análise de hoje é bem direto. Vamos passar por 4 pontos. Primeiro, a anatomia da vesícula biliar. Em seguida, as relações do peritônio. Depois, a gente mapeia as fronteiras espaciais. E, para fechar, a rede de estruturas, descendo mesmo aos detalhes anatômicos. Começando então pelo ponto número 1, a anatomia da vesícula biliar, para a gente estabelecer a nossa paisagem inicial. Essa relação estrutural é o que dita toda a dinâmica da região. O nosso foco central agora é o corpo da vesícula biliar. Reparem bem como ele descansa diretamente contra essa estrutura imensa logo acima, que, claro, é o fígado. E o interessante é que essa não é só uma vizinhança qualquer, sabe? É uma relação física super íntima, uma relação de suporte e dependência contínua. É como se o corpo da vesícula estivesse estrategicamente alinhado ali contra o tecido hepático. Compreender essa proximidade exata, esse encaixe, é o nosso ponto de partida geográfico perfeito. É a coordenada principal para o resto de todo esse nosso mapeamento espacial. Muito bem, avançando agora para a nossa segunda seção, as relações do peritônio. Aqui vamos focar no terreno de superfície. Existe um contraste anatômico fortíssimo entre as diferentes faces da vesícula biliar, e essa divisão é bem clara e, sinceramente, incrivelmente específica. Pensem da seguinte forma: de um lado, a face superior é única por um motivo simples: ela não tem qualquer relação peritoneal. Exatamente, ela é desprovida desse revestimento. Em vez disso, ela se relaciona diretamente com o que a gente chama de placa vesicular. Por outro lado, as faces inferiores e laterais contam uma história completamente diferente. Elas são peritonizadas, ou seja, o peritônio abraça essas faces e logo em seguida faz uma dobra, refletindo-se diretamente de volta lá para o fígado. Entender essa dupla identidade, de um lado uma face superior nua grudada na placa vesicular e do outro faces laterais e inferiores totalmente encapadas pelo peritônio, bom, essa é a chave de ouro para dominar a mecânica e a ancoragem da vesícula na cavidade abdominal. E assim chegamos à terceira parte da nossa análise, as fronteiras espaciais. É a hora de mapear os limites do nosso terreno. Bom, o ponto crucial aqui é entender como esse espaço tridimensional está confinado e, claro, protegido. O que estamos fazendo é criar uma espécie de caixa virtual ao redor da vesícula. Imaginem só, olhando estritamente para cima, a fronteira superior é super bem definida pelo bordo inferior do fígado. Certo. Agora, olhando para baixo, o limite inferior descansa, adivinhem sobre quem? O cólon transverso. E se a gente for direto para frente, o limite anterior é totalmente blindado pela parede abdominal anterior. Então, recapitulando nossa caixa espacial, acima, o bordo hepático inferior, abaixo, o cólon transverso e bem na frente a parede abdominal. Ter essa noção clara de profundidade e de limites elimina qualquer adivinhação sobre quem são os vizinhos imediatos. É justamente isso que torna qualquer navegação por essa área incrivelmente segura e meticulosa. O que já nos leva direto para nossa quarta e última parada, a rede de estruturas. Vamos ver essa complexidade de perto. A visualização aqui ilustra de forma brilhante a complexidade quase que, bem, a complexidade sublime desse nosso encanamento biológico. Dá para rastrear direitinho as vias que se cruzam e convergem em uma densidade impressionante num espaço super apertado. A gente não está falando só de tubos isolados de forma alguma. É uma verdadeira rede onde o fluxo biliar e o suprimento de sangue coexistem, assim, milimetricamente próximos ali na região de calote. Observar esse nível de detalhe mostra o quanto essa interseção é vulnerável e funciona como um mapa definitivo antes da gente separar cada uma dessas partes vitais. Agora, para trazer um pouco de ordem àquela complexidade visual que a gente acabou de observar, vamos desmembrar sistematicamente as peças desse quebra-cabeça. Temos 3 estruturas principais para classificar aqui. Primeiro, o ducto hepático comum, que atua como caminho principal do tipo, bom, ducto mesmo. Segundo, a artéria hepática direita, o componente do tipo artéria, que entrega aquela irrigação sanguínea vital bem ali do lado. E, em terceiro lugar, o gânglio cístico de Callot, que é o linfonodo primário, o verdadeiro sentinela dessa rede toda.
Categorizar essas estruturas e entender a natureza de cada uma, seja carregando o fluxo biliar, sangue arterial ou fazendo drenagem linfática, traz uma tremenda clareza estrutural para essa encruzilhada crítica. Vamos avançar mais um pouquinho e ver como isso se aprofunda na vizinhança. Para selar totalmente a nossa compreensão espacial dessa rede complexa, a gente precisa fixar as últimas estruturas adjacentes. Elas funcionam literalmente como o teto e o chão desse espaço. Confirmando mais uma vez o nosso limite superior, temos o fígado posicionado lá no topo, servindo de cobertura para essas intersecções. E, se descermos para o limite inferior, encontramos a primeira porção do duodeno, do lado direito, servindo como nosso chão imediato. Fígado em cima, duodeno direito embaixo. E pronto, a arquitetura total dessa região está completamente mapeada na nossa mente. Depois de mapear passo a passo o corpo da vesícula contra o fígado, depois de contrastar aquelas faces envolvidas pelo peritônio com a face nua conectada à placa vesicular, e após traçar todas aquelas fronteiras espaciais e detalhar a vizinhança em torno do gânglio de calote, bom, uma reflexão profunda surge de toda essa topografia. Pensem bem, como uma compreensão espacial precisa da placa vesicular e do gânglio de calote transforma as abordagens cirúrgicas na via biliar. Essa é a grande questão. É um pensamento provocativo, mas que prova o porquê mapear exaustivamente cada mínimo detalhe é tão vital. Saber exatamente onde cada duto repousa pode, literalmente, mudar todos os resultados na prática médica. Fica aí a nossa reflexão para fechar a análise de hoje.